CPMI do INSS, que também tem depoimentos para hoje. Quais são os personagens que serão ouvidos pelos parlamentares? Bom, vamos lá, Carol. No final das contas, a expectativa e realidade. Havia uma expectativa de que o Daniel Vorcaro fosse ouvido hoje pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito lá no Congresso Nacional, que trata sobre o INSS. E no final das contas, isso acabou sendo adiado depois de uma conversa entre o presidente da CPMI, o Carlos Viana, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal. Então, no final das contas, o que vai acontecer é uma análise, pelo menos nesse momento, da possibilidade de quebra de sigilo de personagens envolvidos no caso Master, para que essa investigação na comissão avance ainda mais. É uma das frentes de investigação do caso Master, que tem apurações tanto judiciais quanto extrajudiciais, no Banco Central, no Tribunal de Contas da União, por exemplo. As judiciais tramitavam uma parte na primeira instância e subiram no ano passado para o Supremo Tribunal Federal, estão no gabinete do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Havia expectativa dessa presença do Daniel Vorcaro, uma tentativa de adiar ela, que acabou acontecendo. Ela vai ser realizada, essa oitiva do Daniel Vorcaro, no final de fevereiro, depois dessa concordância, desse acordo entre o ministro Dias Toffoli e o presidente da CPMI, o Carlos Viana. Então, o que se tem nesse momento é uma tentativa de conseguir avançar com relação a esses dados fiscais e os dados bancários de pessoas envolvidas, para entender a movimentação financeira e o impacto dessa cadeia de custódia do caso Master. Então, esse é um dos principais elementos que vem sendo elaborados. Lembrando que na conversa de ontem, entre o Carlos Viana e o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, houve a sinalização dada a Viana pelo ministro de que seria liberado acesso da CPMI a dados do próprio Daniel Vorcaro, que foram apreendidos com equipamentos dele. Num primeiro momento, em dezembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli havia restringido o acesso somente à presidência do Senado Federal, tirando essa possibilidade de acessar os dados do celular do Daniel Vorcaro, da CPMI e do INSS. Isso causou ali um descontentamento entre os deputados e senadores que fazem parte dessa comissão. Viram como uma tentativa de blindar o material. A sinalização que foi dada pelo ministro Dias Toffoli ao senador Carlos Viana, que preside a CPMI, é de que esse material será liberado. Então, a ideia é avançar ainda mais, tanto com esse material, que será liberado daqui a algumas semanas, a previsão é essa, e com essa nova quebra de sigilo que deve ser aprovada hoje.